Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o advogado Adi Damus. O Adi Damus já foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, é atualmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional e também preside a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. O Adi Damus, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil. Eu gostaria de começar a nossa conversa justamente abordando essa sua função à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. Afinal de contas, o Brasil teve avanços nos últimos anos, do ponto de vista de algumas políticas de enfrentamento das questões relativas aos direitos humanos no Brasil, mas nós ainda temos, me parece, um déficit muito importante, especialmente numa área como, por exemplo, as penitenciárias, uma verdadeira tragédia. Qual é a sua visão hoje da situação que passamos no Brasil a respeito dos direitos humanos? Olha, Paulo, é uma situação muito difícil. O tema direitos humanos é um tema ainda, ou por ignorância, ou por má-fé, ou por ambas as questões, é um tema mal compreendido aqui no Brasil. Há um reducionismo aqui, cultural, que costuma estigmatizar as políticas de direitos humanos ou os militantes de direitos humanos como uma dimensão de banditismo, de favorecimento a bandidos, né? Porque os direitos humanos normalmente é visto, né? O tema direitos humanos normalmente é ligado automaticamente à questão do combate à criminalidade e à questão relativa à segurança pública. Então, torna-se de fato um trabalho extremamente árduo, até pelo nível de consciência de parte da população, que ainda vê a temática de direitos humanos como algo estigmatizado, como algo de proteção a malfeitores, né? E isso é muito ruim. Então, nós temos, primeiramente, né, que atacar esse nível de consciência das pessoas. Nós temos que enfrentar esse nível de consciência. Isso se dá com a educação, isso se dá com políticas, isso se dá com pedagogia. E, ao mesmo tempo, o próprio Estado brasileiro, muitas vezes, alguns governos locais, governos estaduais, prefeituras, né, se veem refém desse nível preconceituoso de consciência em relação a direitos humanos. E o resultado nós vemos. As penitenciárias, por exemplo, que foi o assunto que você tocou agora. São filiais do inferno, né? São filiais do inferno. Nós vimos no ano passado, em meados do ano passado, o que aconteceu no Maranhão, o que aconteceu em diversas penitenciárias brasileiras, né? Atos de selvageria, de barbárie, com pessoas ali jogadas ali dentro, né, como se fossem gado, como se fossem animais. Acho que nem animais se trata mais assim. E isso é um déficit civilizatório que nós temos ainda, né? O Brasil é o país, se não me engano, com a quarta maior, está se encaminhando para ser a terceira maior população carcerária do mundo. E isso é algo extremamente preocupante. E é claro que não passa só pelas condições de habitabilidade das penitenciárias, passa inclusive pelo nosso direito penal, como nós encaramos a pena, como nós encaramos o direito penal. Será que todas aquelas pessoas necessariamente deveriam estar ali? Será que não há alternativas de pena que signifiquem não ter que trancafiar as pessoas, né, nessas verdadeiras filiais do inferno? O que nós vemos, todas as vezes que se aproximam processos eleitorais, né, os parlamentares se veem reféns no seu afã de se reelegerem, de piorarem as penas, de aumentarem penas, de criarem novos tipos penais. Isso por uma demanda de parte da sociedade que acaba condicionando, né, e acaba formando um direito penal do inimigo aqui em nosso país. Um exemplo disso é que sempre existe um apelo muito grande, por exemplo, pela bandeira da redução da maioridade penal. Como se nós não tivéssemos aí um processo onde há
hoje em dia um número muito grande de apenados e onde, inclusive, podemos dizer, considerando a prática das nossas polícias, está em vigor uma espécie de pena de morte informal, porque o número de pessoas assassinadas pelas nossas polícias e membros também da polícia que são assassinados em função do problema criminal é extremamente elevado. Você é a favor da redução da maioridade penal? Não, eu não sou a favor. Não. Por quê? Porque isso não resolve problema de criminalidade. Aliás, a defesa da redução da maioridade penal parte de um pressuposto falso, né? Parte do pressuposto de que os adolescentes, né, que praticam, os jovens que praticam crimes, ficam impunes. Isso não é verdade. Visite uma penitenciária brasileira. Veja a grande maioria da população carcerária brasileira, de negros, jovens, favelados, né? E que se cometeram algum ato de delinquência, normalmente crimes de baixo potencial ofensivo, então, digamos, estão no jardim de infância da criminalidade, saem de lá pós-graduados em crimes, né? Saem de lá pessoas deformadas, né? Porque, como dizia o ministro Evandro Nise Silva, ele dizia: eu não conheci ninguém na minha vida, na minha longa militância profissional de advogado criminalista, que tenha saído melhor de uma penitenciária. Tenha saído recuperado. Tenha saído recuperado, né? Então, o que nós damos para a nossa juventude é isso. Aliás, eu venho desenvolvendo uma ideia que ainda não tornei pública, mas uma ideia de anistiar esses jovens. Aqueles que não cometeram crimes violentos, né, serem anistiados. Nós temos que dar cidadania a esses jovens, não prisão, não penitenciária, né? E aí, todas as vezes que acontece, né, um ou outro crime de maior repercussão envolvendo adolescentes, se vem com a proposta de redução da maioridade penal como a única solução, como se aumentar a população carcerária com esses jovens fosse a solução para problemas de segurança pública, para problemas de criminalidade. Eu sou contra, pagamos um preço alto pelo fato de ser contra, né? Mas efetivamente não é isso que nós devemos oferecer aos nossos jovens, né? Nós devemos pensar em oferecer direitos, educação, cidadania. Uma outra crença, me perdoe de interromper, muito forte na nossa população, é que o jovem, ou mesmo o adulto, comete crimes porque confia na impunidade ou, sabendo que será punido, evitaria justamente a prática do crime. Me parece que essa é uma ingenuidade. Aqueles que cometem crime, especialmente os jovens, eles não têm a menor consciência do que é a relação do Estado, do seu ponto de vista penal, com ele, cidadão, ainda mais sendo menor. Então essa é outra questão que me parece relevante, que passa despercebida por aqueles que procuram encontrar essa solução fácil para o enfrentamento da criminalidade. Mas, de fato, esse é um problema muito sério que nós temos. Você se referiu que enfrentar o problema da criminalidade passaria por outros fatores, como, por exemplo, a questão da educação. Mas como resolver esse problema, Odir? Afinal de contas, temos aí décadas e décadas que, de alguma maneira, caracterizam um processo educacional do povo brasileiro muito falho. Professor Edildo, nós temos décadas e décadas de políticas de segurança pública que tem como se fosse um samba de uma nota só. É a política de extermínio, é a política do confronto, é a política guerreira, é a política de se tratar o combate à criminalidade como uma guerra. O nosso entendimento é que a política de segurança pública passa, sim, obviamente, pela polícia, passa pela repressão policial, mas como um dos itens de uma ampla política pública, de educação, de emprego, de saneamento básico, de cultura, de lazer, né? Essa história de que se procurou estigmatizar, né, e simplificar, dizer, essa turma aí de direitos humanos fica dizendo que o pobre é criminoso, né?
que nós conhecemos muita gente honrada que é pobre, mas que educou seus filhos e nenhum deles descambou para a criminalidade. Isso é uma bobagem, né? Basta que nós comparemos índices de desenvolvimento econômico, social, cultural, né? Cidades que alcançaram, países que alcançaram índices altos nesses itens, né? E nós veremos que o índice de criminalidade nestes locais é muito baixo, porque isso traz paz, isso distensiona a sociedade, né? Os jovens não têm que estar na penitenciária, os jovens têm que estar na escola, né? Aliás, hoje eu me penitencio, né? Como alguns de nós fazíamos no passado, de desqualificar a proposta de CIEP do governador Leonel Brizola. Era uma proposta correta, né, de educação em tempo integral, né? Isso tem que ser retomado. Normalmente, quando nós pensamos no jovem infrator, nós pensamos em cadeia, nós pensamos em penitenciária. Nós temos que pensar em direitos, em escola, em formação, em educação, em cultura. É isso que nós temos que oferecer, é cidadania a esses garotos, né? Boa parte da nossa juventude aí trancafiada em penitenciárias, isso é muito triste, né? E infelizmente conta com a chancela de parte significativa da nossa sociedade. E não somente aos jovens, mas também aos pais dos jovens. Temos que observar que hoje temos uma situação que muitas vezes esses pais dos jovens também não têm emprego, não têm instrução e muitas vezes sequer estão presentes no convívio com os menores, com as crianças. Então é uma situação realmente muito dramática. Abordar a questão da segurança pública, sob o ponto de vista mais amplo, do ponto de vista de uma estrutura de seguridade social, econômica para todos nós, cidadãos, me parece que seria um caminho muito mais fecundo. Sem sombra de dúvida. Países mais desenvolvidos trilharam esse caminho. Exatamente. Agora, o fato é que nós temos hoje uma situação aflitiva, especialmente nessa área das penitenciárias. O que a OAB, do seu ponto de vista justamente da Comissão de Direitos Humanos Nacional, tem feito para o diálogo com o governo e a busca de soluções, especificamente para a questão dos presídios? Olha, Paulo, hoje existem colegas meus, advogados, que quase que se especializaram nessas questões ligadas à administração penitenciária. Então, o que a OAB tem procurado fazer é, primeiro, denunciar as condições de aptabilidade das penitenciárias, né? A política de espancamento, de matança de presos, a superpopulação, a falta de condições higiênicas, a falta de condições de habitação, né? de hospedagem dos detentos que ali ficam. E nós temos também procurado colaborar com o poder público, com os poderes públicos, com sugestões, com proposições. Temos atuado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, temos participado, né, de visitas às penitenciárias e a partir delas produzimos relatórios que ouvimos os detentos, ouvimos os agentes penitenciários, ouvimos a autoridade penitenciária, né, e a partir desses relatos produzimos relatórios e enviamos ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça, enfim. Infelizmente, muitas dessas iniciativas não têm sido aproveitadas, né? Muitas dessas iniciativas são muito bem recebidas, as visitas não são franqueadas sem qualquer tipo de cerceamento. Só no Maranhão, no auge daquela crise lá na penitenciária de Pedrinhas, é que se tentou evitar que a OAB, tanto a OAB do Maranhão, né, por sua Comissão de Direitos Humanos, como a OAB Nacional, tivessem acesso aos locais onde estava havendo aquela selvageria, né? Aquela barbárie de presos sendo decapitados, enfim. E com a violência policial, inclusive, dos agentes penitenciários se praticando ali. Mas, normalmente, nós temos livre acesso. Agora, infelizmente, aquilo que nós propomos não tem sido aproveitado da maneira que nós esperávamos que fosse. Agora, você preside também a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. A Comissão da Verdade, ou as Comissões da Verdade, são uma oportunidade
formidável para se reverem algumas questões do nosso passado, especialmente durante o período do regime ditatorial militar. E muitos avanços, me parece, foram obtidos, especialmente na Comissão da Verdade aqui do Rio de Janeiro. Houve depoimentos muito importantes, esclarecendo questões como, por exemplo, a existência de casas como a Casa da Morte de Petrópolis, por parte, inclusive, de depoimentos de oficiais do Exército. Eu queria que você se reportasse agora a esse seu importante trabalho à frente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Paulo, em todos os países em que aconteceram ditaduras, como no nosso país, essa dimensão da memória, né, para o resgate da memória e da revelação da verdade são dimensões extremamente difíceis de serem delineadas e de se chegar a uma conclusão exitosa em relação a elas, né, a essas dimensões. Nós temos obstáculos seríssimos aqui, talvez o principal seja exatamente as Forças Armadas, né, para que nós possamos efetivamente narrar, reconstruir a narrativa do período ditatorial. Toda a ditadura, né, umas numa determinada intensidade, outras numa intensidade menor, mas todas elas não agem só com a força bruta, não é só com matando, torturando e fazendo desaparecer, mas montam as suas máquinas publicitárias, constroem, né, a sua verdade, que na verdade é uma grande mentira, né? E aqui no Brasil não foi diferente. Aliás, aqui no Brasil apostou-se até mais numa narrativa das razões do golpe, do porquê da ditadura, né? Até mais do que na força bruta, se formos comparar com outras ditaduras. Se compararmos com a ditadura argentina, na Argentina desapareceram 35 mil pessoas. No Chile desapareceram 11 mil pessoas, né? Milhares. Na Argentina não existe uma só pessoa atualmente que não tenha sido vítima, direta ou indireta, de tortura, de desaparecimento, de assassinato. Então, aqui no Brasil, o que nós procuramos fazer primeiramente, procurar saber o que aconteceu com os desaparecidos, revelar a cadeia de comando, mostrar à sociedade brasileira que dependências do Estado brasileiro, sobretudo das Forças Armadas, foram utilizadas para a prática de tortura, de assassinato e desaparecimentos forçados. E temos tido algum êxito nesse trabalho. Adi, nós vamos a um intervalo do nosso programa e voltaremos em seguida porque queremos saber detalhes dessas verdades que vêm sendo reveladas aqui a partir de importantes depoimentos à Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o advogado Adi Damus, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. O Adi Damus, você se referia no último bloco a respeito de importantes avanços que foram obtidos em depoimentos prestados à Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Quais desses depoimentos você destacaria como os mais relevantes? Paulo, o que nós procuramos fazer é dar voz aos perseguidos, né, a seus familiares, até porque eles não têm vergonha, né, do que fizeram ou do que os seus entes queridos fizeram,
Quem assaltou banco à época da ditadura para financiar a sua atividade política não tem vergonha do que fez. Quem sequestrou embaixador por motivos políticos não tem nenhuma vergonha do que fez. Quem, em episódios de confronto com forças da repressão política, teve que ferir ou matar um agente policial ou um militar, não tem vergonha do que fez, porque os motivos eram motivos nobres, ou que eles acreditavam nobres. Ninguém estava ali para se locupletar com nada, ninguém assaltou banco, né, para viajar para a Disneylândia, né, em férias, né. Então, esse é um aspecto muito importante, né. As vítimas, os perseguidos, os seus familiares sempre colaboraram. Aliás, como fizeram desde a época da ditadura, né? Escreveram seus livros, escreveram suas memórias. Quando convocados, comparecem às audiências das comissões da verdade. Agora, já os agentes não. Esses têm vergonha, esses sabem, né? Por mais que digam que não se arrependem e que fariam tudo de novo, mas esses sabem que os seus atos são condenados, né? Como atos atentatórios à humanidade, né? Sabem que praticaram crimes de lesa humanidade. Então, esses têm vergonha. Muito poucos falam. E um deles resolveu falar ultimamente, foi o coronel reformado Paulo Malhães, que logo depois de começar a falar para a Comissão da Verdade, foi assassinado. Aliás, no crime até agora, pouco esclarecido. E o que nós avançamos... Me perdoe, Waldir. Paulo Malhães, ele era um oficial do Exército envolvido na repressão política e trabalhando no DOI-CODE. Talvez tenha sido, daquilo que nós chamamos de agentes dos porões, o mais importante, o mais qualificado. A prestar depoimento. A prestar depoimento e que tem atuado na época da ditadura militar. Era um quadro destacado do... Quadro destacado. Foi o organizador, foi quem concebeu e organizou as casas da morte, que não aconteceram só aqui no Rio de Janeiro. Em diversos outros pontos do território nacional houve casas similares, casas de extermínio, né? Casas particulares que eram utilizados pelo aparato repressivo para tentar, segundo o coronel Malhães, virar os presos. O que era virar os presos? Fazer com que os presos passassem a colaborar com a ditadura. E, em não conseguindo, exterminá-los. E, após exterminá-los, fazer desaparecer seus corpos. Pelo menos essa é a versão do coronel. Essa é a versão do coronel Paulo Malhães. E, no que diz respeito ao nosso trabalho, o caso Rubens Paiva foi um caso muito emblemático. Já está praticamente solucionado. Talvez jamais venhamos a saber o que fizeram com o corpo do deputado Rubens Paiva, né? Segundo o coronel Malhães, foi ensacado e jogado dentro do rio, com técnicas que ele aprendeu, segundo ele, no exterior, né? No Panamá, na Escola das Américas, né? E consistia em fazer com que o saco com os restos mortais dos mortos, dos prisioneiros, não afundassem nem tampouco emergissem, ficassem submersos pelo leito dos rios, pela eternidade, ou do rio, ou dos mares, enfim, né? A Escola das Américas é uma instituição mantida pelo governo norte-americano no Panamá, né? Dos Estados Unidos, além de ensinarem muita coisa ruim para o mundo afora, ensinam também técnicas de tortura, né, e desaparecimento, né, a regimes como o da ditadura militar brasileira, né. Isso é mais uma contribuição norte-americana para a barbárie, né. E o coronel Paulo Malhães foi um aluno brilhante nessa disciplina, né. Temos o caso Stuart Angel, né, que também nós temos aí algumas pistas em relação à autoria, né? E mais uma vez, talvez não consigamos saber do paradeiro do corpo de Stuart. Temos o caso da bomba no Rio Centro praticamente resolvido, né? E temos
o caso da bomba na OAB, em que já estamos perto da autoria. Aliás, nos próximos dias será revelado o provável autor da bomba, que não foi aquele apontado no inquérito aberto na época. O inquérito aberto na época foi uma farsa de quem fez parte a Polícia Federal, né, e o Exército. O DOI-CODE comandou Você se refere ao inquérito presidido pelo coronel Job Lorena? Não, esse foi o do Rio Centro. Estou me referindo nesse momento ao inquérito aberto para apurar o atentado à bomba na Ordem dos Advogados do Brasil. Que vitimou Dona Lida Monteiro, que era secretária do presidente da época, doutor Eduardo Seabra Fagundes, para quem foi enviada a falsa correspondência, que na verdade era uma bomba, era um artefato explosivo. Uma carta-bomba, né? E Dona Lida, ao abrir, ativou o dispositivo que a matou instantaneamente. É possível estabelecer algum tipo de ligação comum em termos de autoria entre o atentado ao OAB e o atentado do Rio Centro? Ou mesmo do Centro de Informações do Exército do DOI-CODE. Né? O possível autor da bomba na OAB participou do atentado no Rio Centro. Né? Quem confeccionou a bomba que matou a Dona Lida foi o sargento Guilherme do Rosário, que morreu na explosão do Puma, lá no estacionamento do Rio Centro. O seu colega de turma, seu colega paraquedista, foi quem levou a bomba que matou a Dona Lida. Mas isso nós estamos só fechando mais uma informação para revelar em breve à sociedade brasileira. Eu acho que essa vai ser, pessoalmente falando, o ponto mais alto da minha atuação à frente da comissão, na verdade, porque isso sempre me doeu muito. Eu sou advogado, né? Tornei-me, anos depois do atentado, presidente da OAB, então tinha uma obrigação moral de dar uma satisfação aos advogados e à sociedade brasileira, né? Um esclarecimento em relação a esse atentado. Então, eu pessoalmente cuidei. Os membros da comissão se dividem nas linhas de investigação, cada qual cuida dessa ou daquela questão. Eu, particularmente, cuidei pessoalmente do atentado na OAB. E acho que tivemos êxito. Vamos apresentar, e esse agente está vivo. Né? O Adi Damus, apesar de todas essas evidências que foram levantadas pela Comissão da Verdade do Rio, entre outras, há vários testemunhos a respeito da utilização de instalações militares para uso investigativo, como inclusive centros de tortura. O Ministério da Defesa recentemente anunciou a abertura de uma sindicância e posteriormente informou que não apurou nenhum tipo de desvio de função nessas, se não me engano, foram 7 unidades militares. Nessas 7 unidades militares envolvidas nessas denúncias, entre as quais, por exemplo, o quartel da Polícia do Exército aqui no Rio de Janeiro, localizado na Rua Barão de Mesquita. Qual a sua avaliação sobre esse posicionamento do ministro da Defesa, Celso Amorim? Paulo, até em prol do ministro, para não dizer que ele é um mentiroso, né, eu poderia interpretar a declaração dele da seguinte maneira: todos esses aparatos, esses órgãos, eles, durante o regime ditatorial, foram criados ou foram adaptados para a prática de tortura, assassinatos e desaparecimentos. Então, nesse sentido, não houve desvio de finalidade. Foram todos utilizados para as finalidades para as quais foram criados, né? Mas, como parece que não foi exatamente isso que o ministro da Defesa quis dizer, eu posso afirmar que o ministro da Defesa está faltando com a verdade, né? Aliás, causa-me espécie que a presidenta, né, Dilma Rousseff, não tenha chamado o ministro para prestar esclarecimentos. Alguém está mentindo aí, ou o ministro ou a presidenta, né? Que a presidenta, ao que se sabe, foi torturada nas dependências de um ou de alguns desses órgãos, né? Foi barbaramente torturada.
E a presidenta não me parece ser uma pessoa que minta, né? Isso tem que ser esclarecido. Como é que o ministro da Defesa, né, de uma presidente que foi prisioneira da ditadura militar, que foi torturada nas dependências do Exército Brasileiro, o seu ministro vem a público dizer que não houve esse tipo de prática naquele período, né? Isso é muito grave, né? Isso tem que ser esclarecido. E, infelizmente, eu não estou vendo nenhum órgão de imprensa, não estou vendo nenhum setor da sociedade civil cobrar esclarecimentos a esse respeito, né? Todos nós sabemos que no Exército se torturou, se matou e se desapareceu, no DOI-CODE, que era o órgão do Exército, no CISA, que era o órgão da Aeronáutica, no CENIMAR, que era o órgão da Marinha, na Ilha das Flores, ali em São Gonçalo, na Vila Militar, em diversas outras dependências do Estado brasileiro, né? Como o ministro da Defesa vem a público, até as pedras do DOI-CODE sabem, né, que foram centros de matança, de tortura, de desaparecimento, dizer que não houve desvio de finalidade. Ou então é isso, né? O ministro, ironicamente, quis dizer isso. Não, não houve desvio de finalidade. A finalidade era exatamente essa: matar, torturar e fazer desaparecer. Nós vamos cobrar esclarecimento ao senhor ministro. E, aliás, temos, Paulo, descobrimos, né? Estou dando aqui em primeira mão para você, né? Nenhum órgão de imprensa divulgou isso ainda. 2 atestados de óbito de 2 prisioneiros do DOI-CODE, Gerson Teodoro, e, se não me engano, posso estar enganado em relação ao primeiro nome, Márcio Guilherme da Silveira, não sei se é Márcio, não me lembro. Mas, enfim, local do óbito, Rua Barão de Mesquita, 425. Para o telespectador que não sabe, a Rua Barão de Mesquita, 425, sediava o DOI-CODE, o endereço do DOI-CODE. Está lá no atestado de óbito. E qual foi a justificativa da época? Foram baleados em confronto e humanitariamente levados para dentro do quartel do DOI-CODE para atendimento médico. Nós vamos mandar esse atestado de óbito, inclusive, ao senhor ministro da Defesa, ministro Celso Amorim, né? Para que ele, quem sabe, refaça o seu entendimento. É curioso, porque é importante recordar, se a minha memória não falha, era justamente Celso Amorim, o presidente da Embrafilme, quando foi financiado pela própria Embrafilme o filme Pra Frente Brasil, que inclusive revela... Trouxe problema, inclusive. Sim, ele teve de se afastar, e que revela muito bem como que agiam os agentes de segurança, inclusive com a utilização de sítios para o interrogatório e morte, assassinato dos presos. Então, das duas uma, né? Ou o ministro, naquela época, né, como presidente, estava sendo leviano ao permitir, né, ao financiar a sua empresa, a Embrafilme, né, patrocinou um filme que difamava as Forças Armadas, né, já que ali mostrava claramente o aparato de repressão, os porões, né, da ditadura. Ou o atual ministro está faltando com a verdade. Em algum momento, o ministro Celso Amorim faltou com a verdade, ou como presidente da Embrafilme, ou como ministro da Defesa. Só acho que, se ele mentiu como presidente da Embrafilme, né, isso criou pontos para a sua biografia, né? Agora, se ele mentiu nesse momento, isso deixa a biografia do ministro Celso Amorim talvez comprometida de forma irreversível, né? Porque é inaceitável que o ministro da Defesa venha a público com essas inverdades. Isso agride a consciência jurídica nacional, isso é um desrespeito aos familiares dos desaparecidos, é um desrespeito a todo o povo brasileiro. Agora, na verdade, o ministro aceitou a posição dos seus comandos militares. Essa sindicância foi levada, respectivamente, por setores do Exército, da Aeronáutica e da Marinha.
o ministro vocalizou e deu difusão a esse tipo de posicionamento. Isso não mostra uma triste história que se consubstanciou a partir do processo de redemocratização, onde os políticos civis continuam se subordinando às pressões dos setores militares? Sem sombra de dúvida, o ministro mostra que não comanda as Forças Armadas, mostra que está subordinado aos interesses, aos ditames corporativos dos chefes militares, né? Vou dar só um exemplo aqui, um exemplo informal. Quando nós tentamos visitar o DOI-CODE a primeira vez, no ano passado, né, fomos com uma comitiva para tentar entrar nas dependências do DOI-CODE, não nos foi permitida a entrada e nos disseram que só por ordem superior e que a maior autoridade no Rio de Janeiro era o comandante do leste, General Modesto, se não me engano. Fomos ao General Modesto. E lá recebidos por ele, eu reiterei o requerimento, a solicitação para que ele nos autorizasse a adentrar nas dependências do DOI-CODE. Ele me respondeu na mesma só por ordem superior. Eu falei, então, comandante, então eu vou ter que procurar o ministro da Defesa. Não é o ministro da Defesa, não. Você vai ter que procurar o general Enzo Perry, chefe do Exército. Bom, general, eu não sou versado em direito militar, mas alguma noção de dispositivos constitucionais eu tenho. Me parece que a autoridade superior, né, no âmbito militar é o ministro da Defesa, a maior autoridade. Essas questões não estão afetas ao ministro da Defesa, essas questões estão afetas aos chefes militares. Essa é uma questão que me parece muito grave no processo da redemocratização brasileira. Me parece que os políticos civis não compreendem o seu papel e muito menos o papel dos militares. Os militares são profissionais da obediência e, acima de tudo, políticos sérios devem, na verdade, colocar o interesse nacional acima de interesses corporativos. Adi Damus, nós vamos a um outro intervalo e voltamos em seguida aqui com o nosso programa Debate Brasil. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo o advogado Adi Damus, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e presidente também da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. O Adi Damus, uma das críticas que muitos setores fazem ao trabalho da Comissão da Verdade é que ela só procura ouvir aqueles que foram vítimas da ditadura. A Comissão da Verdade não teria tido nenhum apreço em procurar investigar e melhor conhecer os crimes que foram cometidos por aqueles que se opunham à ditadura. Como que você responde a esse tipo de questionamento? Isso é um questionamento estúpido, né? Um questionamento só pode estar movido pela má-fé. A história dos presos políticos, dos perseguidos, dos seus familiares, essa todo mundo sabe. Os seus crimes, se é que assim podemos chamar de crimes, foram todos punidos, ou com a morte, ou com a tortura, ou com o desaparecimento, com o exílio, com o banimento, né? A história nunca foi escondida para debaixo do tapete. Eles contam em memórias, em livros, em relatos, em depoimentos, né? E nós damos voz também aos agentes. O problema dos agentes é que eles têm medo de vir. Eles não comparecem às comissões da verdade, né? Só um ou outro, né? E boa parte mente quando resolve falar. Então isso não é verdade. E outra coisa, os crimes políticos, nós investigamos os atentados, as graves violações
de direitos humanos, aos direitos humanos cometidas naquela época. Só quem pode cometer violação de direitos humanos, contra os direitos humanos, é o Estado. Particulares não praticam crimes contra os direitos humanos. Os crimes dos particulares são crimes comuns, são crimes que estão previstos no Código Penal. Só quem pode praticar atentados, violações aos direitos humanos é o Estado, através dos seus agentes públicos. Então, são esses agentes públicos que têm que vir a público dizer o que fizeram, pedir perdão ao povo brasileiro, né? E aí sim a vida seguiria em frente como deve seguir. Mas esse tipo de bobagem, isso deve ser encarado como de fato é, como uma bobagem. Isso é uma tolice, né? As comissões, primeiro, tentam ouvir a todos. E segundo, as investigações recaem sobre os crimes praticados pelos agentes do Estado, né? Os crimes políticos praticados pelos militantes, pelos ex-guerrilheiros, pelos perseguidos, esses foram anistiados. E com relação a Didamuz, a polêmica interpretação do Supremo Tribunal Federal com relação ao caráter amplo, geral e restrito da Lei de Anistia de 1979. Eu digo polêmico porque quem viveu aquele tempo sabe perfeitamente que João Figueiredo, pressionado, acabou aceitando uma anistia parcial. Ele teve absoluto cuidado, inclusive, no dia da promulgação da lei, em esclarecer em cadeia de rádio e televisão que todos aqueles que haviam cometido o que na época se chamava, por parte do regime, de crimes de sangue, não estariam abrangidos pela anistia. Como que anos depois o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação que confere não somente um caráter amplo, geral e restrito, como, mais grave ainda, estende essa anistia àqueles agentes do Estado que cometeram crimes que inclusive são imprescritíveis de acordo com o direito internacional? Paulo, a anistia ampla, geral e restrita foi uma palavra de ordem daquela época, e eu gritei essa palavra de ordem quando estudante, né? E queria dizer a respeito exatamente a combater a visão de que a anistia deveria ser parcial, deveria excluir aqueles que pegarem armas ou aqueles que, no linguajar da época, praticaram os chamados crimes de sangue. Daí a consigna anistia ampla, geral e restrita. Nesse ampla, geral e restrita, jamais se pensou e jamais se incluiu torturadores. Ninguém pensou em anistiar torturador, porque torturadores não são anistiáveis. Quem pratica tortura pratica crime de lesa humanidade, são crimes imprescritíveis, são crimes não suscetíveis de anistia. Ninguém pode ser anistiado por ter praticado crime de lesa humanidade. E alguém pode ser anistiado por um crime que jamais foi julgado? Desculpa. Tecnicamente? Exatamente, ainda tem isso. Não, essa interpretação do Supremo Tribunal Federal foi uma interpretação política, ali foi um julgamento político, né? O Supremo, quando quer, julga politicamente, né? O relator, o então ministro Eros Grau, um ex-preso político, ele simplesmente contou algumas mentiras durante o julgamento, né? Uma das mentiras foi essa, de que havia um pacto, havia a palavra de ordem, anistia ampla, geral e restrita, porque os movimentos sociais entendiam que só seria possível a anistia se incluísse, né, os agentes públicos, né, os torturadores. Isso é uma mentira absolutamente deslavada, né? E o que aconteceu é que no julgamento da ação proposta pela OAB, a DPF 153, ação por descumprimento de preceito fundamental, o Supremo interpretou canestramente a lei de anistia no sentido de entender que ela beneficiava os torturadores, que é um entendimento vai contra toda a jurisprudência das cortes internacionais, da Corte Interamericana, das cortes europeias, que baniram do ordenamento jurídico a possibilidade da autoanistia, né? Que você pratica o crime e se autoanistia, decreta estou anistiado, né? E até porque a anistia ela tem que ser individualizada, você não anistia genericamente, abstratamente, você anistia
A anistia, juridicamente falando, é a renúncia do Estado a punir, né? Então tem que haver o reconhecimento do crime, tem que dizer qual crime foi cometido e que fulano de tal cometeu esse crime, considerado crime político e por isso anistiado, né? E não foi isso que aconteceu aqui no Brasil, anistiou. Uma lei veio e diz, todos aqueles que cometeram crime nessa circunstância são anistiados. Não pode, isso é juridicamente falho, né? Tanto que cada um dos perseguidos políticos, presos, etc., tinham sido condenados pela Lei de Segurança Nacional, tiveram depois decretado no seu processo anistiado, né? Anistiado, individualizadamente. Se nós nem sabemos até hoje quais foram todos os agentes que praticaram aquelas barbaridades, como é que se pode dizer que eles estão anistiados? Não existe essa anistia abstrata, isso não existe, né? Já até quem defenda os que estão sendo indiciados pela bomba no Rio Centro, que estariam anistiados também. Só que o crime do Rio Centro é depois da lei de anistia. Então já há quem defenda a possibilidade de anistia para o futuro. Olha, quem cometer um crime aqui daqui a 10 anos estará anistiado se cometer tal... Isso é um absurdo jurídico completo. Então isso é uma... Eu tenho esperança de que o próprio Supremo, com a nova composição em curso, reveja o seu entendimento. Até o novo Procurador-Geral da República tem um entendimento diverso do seu antecessor. É verdade. Agora, o Adi Damus, um outro aspecto do trabalho da Comissão da Verdade que me parece não vem sendo contemplado. Queria que você esclarecesse aqui aos nossos telespectadores. Diz respeito aos grupos empresariais que se beneficiaram da ditadura. O trabalho das Comissões da Verdade, em geral, tem abordado a importante tarefa de esclarecer, vamos dizer, os maiores abusos que foram cometidos sob o ponto de vista da repressão. Mas no ponto de vista da constituição de um regime, um novo regime que se inaugurou a partir de março de 64, e onde alguns grupos empresariais foram francamente beneficiados, como poderá ser contemplado dentro das investigações da Comissão da Verdade? Você citou há pouco a participação do governo norte-americano, por exemplo, na assessoria em termos de orientação de repressão a oficiais militares na Escola das Américas, no Panamá. Nós tivemos uma participação muito ativa da Embaixada norte-americana no Brasil em toda a preparação do golpe. E nós tivemos alguns grupos empresariais que foram francamente beneficiados, ao passo que outros foram muito prejudicados. Como que você vê essa questão no âmbito da Comissão da Verdade? É possível avançar nesse tipo de investigação? Paulo, a colaboração dos empresários, quer dizer, o benefício a determinados empresários em detrimento de outros é um aspecto, né, da ditadura, mas tem um outro aspecto, foi o financiamento de grandes empresários à tortura, né? Isso está bem caracterizado lá em São Paulo, em que grandes empresários e entidades empresariais como a Fiesp, né, patrocinaram, financiaram aparelhos de tortura, como no caso do Doicode, lá da Rua Tutóia, né? Porque, diferentemente do Rio de Janeiro, em São Paulo, o Doicode ficava instalado numa delegacia policial, não era uma dependência do Exército. Era uma delegacia policial, né? E ali, de fato, houve necessidade de financiamento privado. Coisa que aqui no Rio não. Aqui no Rio foi nas próprias dependências da Polícia do Exército. Então essa é uma história que precisa ser contada com mais detalhes, né? E a Comissão Nacional da Verdade tem uma linha de investigação sobre isso. O caso mais emblemático, né, e sem prejuízo de outros que de fato aconteceram, de beneficiar um grupo, né, acabando com outro grupo empresarial, é o caso da Panair Brasil. A Panair Brasil integrava um complexo de empresas, todas elas genuinamente nacionais, todas, não tinha um centavo de capital externo. A Panair do Brasil era uma companhia que trazia orgulho aos brasileiros. Ela operava não só linhas internacionais, era a única companhia brasileira que operava
linhas internacionais, sobretudo o chamado Circuito Elizabeth Arden, que é Paris, Roma, Londres e né? Nova York. Mas operava também linhas humanitárias, levava medicamentos, víveres às populações ali da região amazônica, inacessíveis naquela época por outro meio que não fosse aqueles aviões que pousavam, os Catalina, né, que pousavam na água, essa coisa toda. E a Panair, uma empresa robusta, cujos ativos superavam em muito a sua dívida, mais de 4 vezes a sua dívida, teve uma falência decretada de forma fraudulenta por imposição militar. O brigadeiro Eduardo Gomes, fardado, foi ao juiz da falência exigir a decretação da falência da Panair. Saiu de lá com a falência decretada. E, aliás, o juiz prestava informações ao SNI do andamento do processo. Isso está tudo documentado. Vocês já avançaram nessa história. No dia seguinte, em que a Panair foi fechada, nenhum passageiro foi prejudicado. A Varig já estava a postos para assumir as linhas que pertenciam à Panair. E isso está sob investigação também. O controlador da Panair era um empresário de nome Mário Wallace Simonsen. Além da Panair, e ele era um aliado de João Goulart. Bem como Walter Moreira Salles, José Hermílio de Moraes, pai de Antônio Hermílio de Moraes, o que mostra que o governo Goulart era um governo que tinha relações claras com segmentos empresariais pesados. Um dos negócios, uma das empresas controladas por Mário Wallace Simonsen, era justamente a TV Excelsior. TV Excelsior que, à época, tinha uma posição favorável a João Goulart e, principalmente, se constituía num grupo de comunicação muito importante do país. Em que medida essa ação violenta contra os negócios de Mário Wallace Simonsen, especialmente em relação também à TV Excelsior, criaram condições, por exemplo, para as relações privilegiadas entre o regime militar e a TV Globo, que veio a ser fundada em 1965 e, de acordo inclusive com depoimentos como de Walter Clark, com farto financiamento estrangeiro, coisa que à época inclusive era vedado. Olha, inclusive a Excelsior, ela noticiou o golpe como golpe. Ela não noticiou como revolução, nem tampouco na contramão do que fez a imprensa à época, né, que saudou, não só ajudou a preparar o golpe, mas saudou o golpe, né, como revolução. A TV Excelsior noticiou um golpe de Estado que depois o presidente João Goulart. Foram medidas para limpar a área, né? Limpar a área para a Varig, limpar a área para a futura TV Globo, né? Sem sombra de dúvida. Todos aqueles setores empresariais que tinham ligações com o presidente Goulart, que tinham ligações com a democracia brasileira, foram todos alijados, né? Todos prejudicados materialmente, né? Financeiramente e tiveram seus negócios extintos, né? A Panair com a decretação fraudulenta, né? Mentirosa, né? De uma falência, né? Que jamais a Panair tecnicamente estava longe de ser uma empresa falida. E nos meios de comunicação, obviamente, com o fechamento de uma TV tão importante à época como era a Excelsior, isso abriu o caminho, sem sombra de dúvida, para o futuro monopólio da Rede Globo. E essa questão dos financiamentos externos para viabilizar a TV Globo? À época, houve inclusive a tentativa de uma CPI. A Comissão da Verdade, seja no plano do Rio de Janeiro ou mesmo nacional, poderia resgatar essa história? Teria interesse em resgatar essa história? Olha, Paulo, da nossa parte aqui sim, mas essa é uma investigação nacional. E você acha que isso poderia nos revelar questões que pudessem nos ajudar numa questão que é importantíssima hoje no Brasil, que é uma nova forma de se regular os meios de comunicação, não só do ponto de vista da comunicação em si, do conteúdo a ser informado, mas com relação principalmente ao domínio econômico de um mesmo grupo com relação a vários tipos de mídia, como, por exemplo, hoje as organizações Globo exercem. Seria possível isso? Eu acho que sim, Paulo.
uma investigação profunda, detalhada, que de fato mostre, né, esses subterrâneos, esses bastidores, esses tentáculos, o modo operacional, pode formar elementos de convicção, né, e sendo revelado como deve ser revelado, ajuda a formar elementos de convicção para dizer e para mostrar que não está, quando se fala em democratizar os meios de comunicação, quando se fala em regulação, não se está falando de censura, não se está falando de cerceio à atividade jornalística, à atividade de informar, cerceio à liberdade de expressão. O que está querendo se dizer é que é incompatível com a democracia meios de mídia e de comunicação monopolizados por grupos familiares ou por oligopólios, né? Isto é que atenta contra a democracia, né? Então, se o passado, aí são os exemplos em que o passado pode ajudar o presente, né? O passado bem revelado, o passado revelado em todas as suas facetas, em todos os seus meandros, né? Pode ajudar a formar um elemento de convicção na sociedade brasileira, que ainda está muito contaminada com a ideia de que regulação da mídia é igual à censura, né? E isso é que é um problema aqui também, né? Fazer com que esses mesmos setores passem a pressionar os parlamentares no sentido de desengavetar o projeto, né, que lá existe, né, foi iniciativa do ministro Franklin Martins na época e foi devidamente gavetado. Agora existe um projeto de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular, que está recolhendo aí milhões de assinaturas pelo Brasil afora. E num determinado momento o Congresso Nacional vai se ver diante de ter que deliberar sobre esse projeto de lei, né? Até porque, muito antes de ser um projeto que enseje censura, é na verdade um projeto que visa garantir liberdade de iniciativa. Exatamente. Na área estratégica da comunicação de massa no Brasil. Adi Damus, muito obrigado pela sua corajosa entrevista ao nosso programa Debate Brasil e agradeço em nome de todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.